O que Deus pode fazer na vida de alguém, quando esse alguém o procura? O que Deus pode transformar numa vida, numa casa, numa família, quando alguém o procura? As coisas não vão bem, a situação é crítica, recursos escassos. O que eu devo fazer? Eu não sei como você está terminando esse ano, eu não sei quais palavras definiria 2025 saindo da sua boca nesse dia. Terça-feira eu me defrontei com esse texto. Eu tinha um outro texto pronto que também fala de uma mulher. Esses dias atrás eu preguei sobre Noemi, semana passada eu preguei sobre Maria, porque arde no meu coração o que é viver numa sociedade complicada sendo mulher. E Deus me levou essa semana também a pensar um pouquinho mais o que uma mulher, na condição desta mulher que nós vamos falar hoje, segundo Reis capítulo 4, o que transitou na sua mente, no seu coração, em relação à sua casa. Ela é viúva, ela perdeu seu marido. E uma mulher viúva, dentro de um contexto histórico do Oriente Médio, sofria demais, era rejeitada. Se ela não fosse redimida por algum parente, ela passava dificuldades sérias. Então eu vou ler esse texto, eu quero que você preste muita atenção, porque ela tem tudo a ver conosco, com a minha vida, com a sua vida, tem tudo a ver com o que nós podemos alcançar quando nós buscamos o caminho certo e não atalhos. O texto diz no capítulo 4, tem como subtítulo: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E começa assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos do profeta, buscou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor. Porém agora vem o credor e querem levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu então perguntou: que hei de fazer para te ajudar? Tem uma pausa aqui. Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija com um pouco de azeite. Disse então Eliseu: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não tragam poucas. Então você vai, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus 2 filhos, e começa a derramar o teu azeite em todas as vasilhas emprestadas. Vai colocando de lado, à parte, as que estiverem cheias. Aquela mulher saiu, partiu, chegando em casa, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e esses lhe trouxeram as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, ela disse mais uma vez: trague-me mais uma vasilha, para que eu possa encher. Mas o menino respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela de novo e fez saber o homem de Deus Eliseu, e ele disse: agora você vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e você e teus filhos viva do resto. Amém? Pode sentar. Quando a gente quer mudar de assunto,
quando a gente já não quer, está disposto a mudar a história, quando a gente quer, de alguma forma, não quer mais tratar de uma certa situação, talvez depois de uma discussão, ou então depois de um relacionamento, depois de uma luta, depois de uma cura, o que você faz? Você fechou o seu negócio e você não quer mais lembrar daquele negócio, mas você está abrindo outro agora. O que você faz? Você costuma usar um termo. O que a gente fala sobre o passado nessa hora? Vamos virar essa página. Repete comigo, vamos virar essa página. Vamos virar essa página. Vamos colocar uma pedra em cima disso, porque eu não quero mais tocar nesse assunto. O que fechou, fechou. Relacionamento que não deu certo, relacionamento não deu certo. A confusão que teve, deixa para o passado. Vamos virar essa página. Vamos colocar uma pedra em cima disso. Vamos começar agora de um jeito diferente, sim ou não? E a minha pergunta nesta manhã para você é o seguinte: que página você quer virar em relação a 2025? Do que passou? Que página você quer escrever em 2026? Você quer virar para 2026? Você não quer mais saber, você não quer mais contato com 2025. Que aonde você quer colocar uma pedra em cima? Presta atenção, essa mensagem hoje falou, essa mensagem nessa semana falou muito comigo. O que você quer colocar uma pedra em cima do que aconteceu em 2025 que você não quer viver em 2026? Para e pensa aí. O que você quer fazer diferente em 2026 para que não se repita na página anterior de 2025? Um ano novo começa daqui a pouco. Essa semana, quinta-feira começa dia 1º. E junto com ele vem o quê? Vem muita coisa. Inclusive a possibilidade de fazer diferente. A possibilidade de recomeço. A possibilidade de virar a página do que passou. Pastor, é o mês, é os dias que eu faço uma lista do que eu pretendo em 2026 que eu não fiz em 2025. E aí entra um monte de coisa. E eu não vou relacionar o que é, não. É natural nós fazermos planos no início do ano. Apesar que eu já conversei com pessoas que disseram, não, 2025 foi fantástico, foi maravilhoso, não quero mudar nada. Se repetir em 2026 o que foi 2025, para mim já está bom. Palmas, maravilha. Agora outros já querem um ano diferente. Não, foi doloroso, foi difícil, foi complicado, foi tempo de mudança, foi tempo de... Quero um ano diferente. Se a gente pudesse escolher, determinar exatamente o que a gente quer, para que no dia 31 de dezembro de 2026 a gente colhesse tudo aquilo que a gente desejou, seria uma maravilha, não seria ou não? Eu escrevi tudo aquilo, eu planejei tudo aquilo, coloquei na linha de montagem e saí correndo do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro para mim pegar o produto pronto. O nome disso é o quê? Linha de montagem. Mas a vida não é uma linha de montagem onde você coloca a matéria-prima no dia 1º de janeiro e corre para o dia 31 para pegar o produto pronto. Pronto e perfeito, porque linha de montagem sai perfeito, sim ou não? Uma linha de montagem, e aqui nós temos várias pessoas que trabalham em indústria grande, empresa grande, que tem linha de montagem, ela é programada para funcionar na mais perfeita ordem e qualidade, sim ou não? As linhas de montagem do século 21 é absurdo. Eu gosto muito de ver aqueles programas de linha de montagem. Eu trabalhei na rede General Motors muitos anos. E eu tinha passe livre para visitar a fábrica. Tinha crachá, tudo que eu podia visitar. Eu ficava assim maravilhado. Como você coloca uma chapa aqui, sai um monobloco lá na frente, pronto. Só precisando colocar porta, capô e tampa traseira e teto. Um negócio maravilhoso. Mas assim, naquele tempo, ainda tinha bastante gente ainda na linha de montagem. Eram robôs, eram máquinas, eram fechadeiras, eram uns negócios bacanas.
Mas a linha de montagem hoje, do século 21, é algo extremamente perfeito. Quase não se usa mão de obra humana. Robôs. Usam-se robôs, programados por computação. Alguém lá da sala, dentro de uma repartição, está controlando o que está correndo na linha de montagem. No passado, bem lá no passado, a mão de obra era animal. O trabalho na construção para fazer as coisas era mais animal, acompanhado do humano. Chegou o tempo da industrialização, passou a ser humana. E hoje é tudo automatizado por robô, controlado por computador. E agora, como se não bastasse, agora me aparece o IA. Eu não sabia quem era essa mulher. Inteligência artificial. E chega para substituir o quê? A humana, a inteligência humana. Isso chega a ser assustador, gente. Quais são os planos então? E eu fico olhando isso aqui, eu fico observando. A nossa vida não é assim. Quais são os planos que nós fazemos para o próximo ano? Mas nós não podemos garantir que todos eles vão se cumprir. Porque nós não somos robôs e não estamos numa linha de montagem. Eu estava vendo a linha de montagem, ela é perfeita. Você coloca a matéria-prima aqui, sai lá na frente, os robôs tudo trabalhando, né? Os robôs tudo funcionando direitinho, chega lá na frente, o produto está pronto. Olha que maravilha seria se a gente fizesse isso. Se a gente programasse aqui, corresse lá para o dia 31 de dezembro de 2026, está tudo pronto. Está tudo funcionando, família correu tudo bem, os filhos correu tudo bem, casamento correu tudo bem, trabalho correu tudo bem, finanças correu tudo bem, a parte da saúde correu tudo bem, o ambiente que a gente vê, que maravilha, que fechamento maravilhoso. Mas não foi isso que você colocou? Emocional, sentimental, espiritual, profissional, você não colocou tudo aqui na máquina de 2026 para correr tudo bem? Não é para você correr lá no último dia do ano e está tudo perfeito, tudo deu resultado, tudo cresceu, tudo foi maravilhoso? Tem condição de fazer isso, gente? Não, não tem. Porque nós não somos robôs. Nossa vida não é uma linha de montagem. Nós não fomos programados, somos humanos, cercados por outros humanos. Você não vê numa linha de montagem, eu vi esses dias atrás, eles trabalhando na montagem de veículo. Uma dessas montadoras, aqueles bichão grandão, aqueles robôs com aquelas mãos, eu não vi nenhum robô brigando com o outro. Um do lado do outro, não vi nenhum reclamando com o outro. Ah, minha bateria está acabando, você tem uma para emprestar? Ou então, nada. Somos seres carregados de sentimentos, alma e espírito. Não somos robôs. Repete comigo, não somos robôs. Mais uma vez, não somos robôs. Somos filhos de Deus. Isso mexe totalmente com o mecanismo da vida. E aqui eu estava pensando, a nossa vida, você não pode pensar ela como um todo. Você não pode pensar ela como um pacote fechado. A nossa vida é dividida. Nossa vida tem áreas. E essas áreas da nossa vida, se a gente conseguir dissecar elas, se a gente conseguir separar cada coisa, talvez a gente consiga entrar num processo de organização, de organizar cada parte, cada área da nossa vida. Nossa vida, eu já falei aqui para homens, eu já falei para muita gente, que a nossa vida tem pelo menos 8 áreas importantes, que precisam ser acompanhadas, vigiadas, administradas, assim como uma pizza, né? 8 fatias. Pizza geralmente você pede 2 pedaços, 2 sabores, né? A nossa vida tem muito mais que 2. As fatias da vida são pelo menos 8. E eu utilizo isso no método já há 5 anos, com pacientes. E eu considero essas áreas como ingredientes separados do todo. Você não pode misturar.
Porque você não pode misturar como você mistura com um bolo. Você vai fazer um bolo, você pega, joga todos os ingredientes lá dentro, sim ou não? E depois sai o bolo. Mas aqui você não pode. Quando um bolo, depois de pronto, não fica bom, o que acontece? Nós queremos saber por que ele não ficou bom, sim ou não? Por que esse bolo não ficou bom? Por que ele ficou macento? Então por que ele ficou desse jeito? Por que ele ficou cru? Porque quer saber qual ingrediente não cumpriu o seu papel. Pode estar estragado algum componente, algum ingrediente? Pode. Então o fermento não prestou. A farinha não era boa. Fica tranquilo aí, viu, gente? Eu daqui a pouquinho entro no texto. A linha de montagem ideal para a nossa vida seria colocar esses ingredientes na máquina do dia 1º de 2026 e correr para o dia 31 e pegar o bolo pronto e saboroso. Pastor, mas isso as fábricas fazem e dá certo. A Seven Boys, a Puma, tantas outras aí, a Wilk Bold, todas elas colocam o produto ali e sai pronto lá na outra ponta. É isso mesmo. Funciona? Funciona. Porque eles utilizam robôs na fabricação e na dosagem certa. É tudo colocado na dosagem certa. Quais são os ingredientes que devem estar em harmonia para um bolo ficar saboroso? Eu não sou muito bom de bolo não, mas quais são os ingredientes que é necessário para um bolo ficar bom? Primeiro lá, farinha, leite, ovo, açúcar, um pouquinho de sal, gordura, fogo, tudo isso, né? Esqueci de alguma coisa, gente? Fermento, o que mais? É isso aí. Agora, quais são os ingredientes da nossa vida que devem estar em harmonia para que a nossa vida também fique boa? Primeiro, emocional. Uma vida desestabilizada emocionalmente, o bolo não sai legal não. Segundo, sentimental. Terceiro, espiritual. Quarto, para a vida estar legal, emocional, sentimental, espiritual, profissional também tem. Depois nós partimos para a família. É uma área que precisa, é um ingrediente que precisa estar funcionando. Depois a gente parte para a saúde. Se a saúde estiver bem, vai dar certo até o final. A gente caminha depois para a área financeira. Se as finanças estão bem, está ok. E por último, se eu comecei com o emocional, a oitava, ela termina com o ambiente. O ambiente tem que estar bem. O ideal para a sua vida se tornar saborosa é que todos esses ingredientes estejam na medida certa, em harmonia. Mas a pergunta nessa manhã eu venho para você olhar para a sua vida, se na parte sentimental, se parte emocional, sentimental, espiritual, profissional, família, saúde, ambiente, finança, está tudo certo? Está tudo certo? Vai sair perfeito? Está tudo harmonizado? Se estiver, meu irmão, significa que a tua vida está maravilhosamente bem. Mas eu garanto com toda certeza que ninguém aqui consegue estar 100% em tudo. Por quê, pastor? De novo, porque nós não somos robôs programados. Somos gentes, somos humanos, somos sangue, somos espírito, somos alma, somos seres vivos e não robôs. Amém, amados? Robô não tem esse problema. Programou, sai pronto. Nós não. Programa não sai pronto de jeito nenhum. Todos aqui, sem exceção, têm alguma fatia, algum ingrediente que precisa de oração. Se eu perguntar aqui, se tem alguém aqui que precisa de um socorro em alguma área, nós vamos ver todos apresentando alguma situação em alguma área. É normal. A única coisa que eu vou pensar, que eu sei que a fatia, que o ingrediente que não tem problema na vida de vocês é financeira. Vocês têm tudo cara de rico. Mas se eu perguntar na sua área emocional, como que você está? Se eu perguntar na seu casamento, como está?
Se eu perguntar para você como que você está de saúde, se eu perguntar como que você está no ambiente que você vive, se eu perguntar como que você está na família, se eu te perguntar como que está profissionalmente, se eu perguntar como que você está espiritualmente, todos aqui em alguma área precisam, isso é normal. Sempre foi assim desde o Éden. Isso faz parte da vida. Nós só vamos resolver isso quando, pastor? Quando nós chegarmos no céu. Porque a palavra aí me garante, lá não haverá problema financeiro, não haverá problema emocional, não haverá problema sentimental, não haverá problema com família. Não vai haverá. Não haverá problema de ambiente, imagina. Não haverá problema financeiro, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, nem dor, nem doença, nem guerra e nem morte. Só lá. Mas até chegar lá, a não ser que você esteja com muita pressa de chegar lá, que eu tenho certeza que você não está. Você vai ter que enfrentar o que está acontecendo aqui. Amém? Não é difícil achar alguém que precisa de um socorro financeiro, alguém que esteja emocionalmente abalado, frustrado no sentimental, com seu casamento passando por crise, saúde precisando de um milagre, problemas de família, área espiritual, pois sente-se longe de Deus. Não é difícil. Então, queridos, isso aqui é só uma introdução para a gente ser prático, objetivo e avaliar o ano que a gente está terminando. E a gente começar a dar uma olhadinha para quinta-feira que começa 2026 e falar, não, peraí, tem jeito. Não precisa repetir. Dá para melhorar isso aí. Amém? Essa é uma palavra de ânimo. Pastor, você falou um negócio aí que me deixou triste. Não, essa é uma palavra de ânimo. Você vai entender. É uma palavra de esperança, é uma palavra pastoral, onde nós vamos buscar força no Senhor para vencer 2026. Nós vamos buscar força para vencer 2026 em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor, mas será que 2026 pode ser melhor que 2025? Claro que pode. Claro que pode. Não só pode, como será. Em nome do Senhor Jesus. O texto que nós lemos, para essa mulher e seus 2 filhos, aqui do texto, a vida não se transformou de um ano para o outro. A vida dela se transformou do dia para a noite. Olha que interessante. A vida dessa mulher, ela não foi transformada de um ano para o outro. A vida dessa mulher foi transformada da manhã para a noite. Por quê? Tem Deus no negócio. Agora vamos comigo. Vocês que construíram cenários aqui, representaram tantas cenas bonitas aqui que emocionou nosso coração. Mas imagina o cenário. Uma mulher caminha, apressada, até a região do Carmelo. Região do Carmelo é onde mora um profeta chamado Eliseu, que foi discípulo de Elias. Profeta reconhecido, profeta respeitado. Essa mulher caminha, ansiosa, ela soa, ela está pingando suor, caminha. O coração dela bate forte, rosto cansado, apressada, até chegar na casa de Eliseu. Ela bate a porta, Geazi sai. Ela fala assim, quero falar com Eliseu, com o profeta. Geazi, ele percebe a angústia, ele percebe a aflição daquela mulher, a fala ofegante. Eles não se apressam em chamar o profeta. Não há saudação, você não vê a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor. Não tem isso não. Você sabe por que não tem saudação? Não há cumprimento, boa tarde, como o senhor está? Não, o texto é objetivo. Ela olha para o rosto do Eliseu, do profeta, e ela é direta, ela é objetiva. O que eu aprendo aqui nesse texto? A vida dela mudou de manhã para a noite. Por quê? Ela começa assim, sendo objetiva, sendo direta naquilo que ela quer. Ela teve o quê, pastor? Ela teve atitude, ela é determinada. Quando se busca um socorro em Deus, não adianta você ficar protelando, empurrando. Você está precisando de um socorro hoje você busca o socorro de Deus. Não espera virar o ano, não espera virar o mês,
Nós temos problema muitas vezes, situações que a gente precisa de um socorro de Deus e a gente fica achando, não, o mês que vem, ou então a semana que vem, quando eu for na igreja, eu vou pedir para o pastor orar. Não, não precisa. Quando se busca o socorro de Deus, não adianta ficar empurrando. Nós temos que ser objetivo, direto ao assunto, em nossas preces, orações para com Ele. Quando temos algo para fazer, não adianta a gente ficar protelando, pois o problema não vai sair de lá se você ficar empurrando, querido. Quando nós temos algo para fazer, não adianta achar que depois as coisas vão melhorar se você não fizer algo. Vou deixar para resolver depois, o problema vai sair de lá? Não, não vai. Amém? Quando prego para casais eu falo, olha, não adianta você ficar empurrando, aquela lâmpada queimada, ela não vai voltar a acender, você tem que ir lá trocar, Zé. Aquela torneira pingando, ela não vai parar de pingar. Vai virar o ano e aquela umidade que você ficou lá, deixou lá na parede, vai continuar lá. Fala a Deus, né? Só que isso aqui é questões simples, fáceis de resolver. A contratação de qualquer pessoa, qualquer profissional vai lá e resolve. Mas há questões muito mais sérias que precisam ser resolvidas em 2026. E aqui eu começo a pregar. Há questões muito mais sérias que precisam ser, muito mais sérias do que uma torneira pingando, do que uma lâmpada queimada e uma umidade na parede. Relacionamento vai continuar a mesma coisa em 2026? Vai continuar a mesma coisa? Frio? Em desacordo? Andarão dois juntos em caminhos diferentes? Vai continuar a mesma coisa? Sem diálogo? Meu irmão chegou para mim, não, pastor, eu briguei mesmo com ela. Eu estou emburrado. Eu falei, você sabe o que quer dizer emburrado? Na etimologia da palavra? É uma pessoa cheia de burro. Ah, então eu não estou emburrado, eu estou enfesado. Eu falei, lascou. Se emburrar, deixei de burro, enfesado. Eu falei, lascou então, filho. A frieza espiritual vai continuar 2026? Nós temos que tomar atitude e não repetir o mesmo padrão ruim do passado. E o tema dessa mensagem é aquilo que a gente já falou no começo, virando a página. Não adianta virar a página e continuar rabiscando na página do passado. Aquela mulher na presença do profeta, ela é direta, ela é objetiva. Você troca o profeta aqui por Deus, ele é um homem de Deus, é como se ela estivesse falando com Deus, porque profeta na verdade é aquele que representa Deus diante dos homens, sacerdote é aquele que representa os homens diante de Deus. Esse homem é uma autoridade de Deus na terra. Então, situações só são resolvidas quando nós somos diretos e objetivos. Ela chega para aquele homem, para aquele profeta e diz, olha, meu marido morreu. Primeira coisa, tu sabes que ele temia Deus. Já apresentou duas situações, um problema e uma virtude. O que ela faz aqui? Ela lembra Eliseu de quem era o seu marido e as suas virtudes. Logo em seguida ela apresenta o problema, ele morreu. Segundo problema, deixou uma dívida. Terceiro problema, agora vem oficial de justiça aí, em nome do banco, do credor lá, querendo agora levar meus filhos. E naquele tempo, isso era lei, era justificado. Você devia, você tinha como pagar, com dinheiro, com posses ou com o corpo, sendo escravo. Era assim que a coisa funcionava. Vem agora os credores, e ela falou assim, só que eu não tenho dinheiro, eu não tenho posses, e eles querem meus filhos. E aqui está o problema na vida de uma mulher viúva, pobre, com filhos, uma dívida e um cobrador à porta. Todas as áreas da vida dela estão comprometidas. Para salvar, para buscar um fôlego, para salvar seus filhos, ela recorre a Deus. O ano de 2026 está chegando, e talvez você está com alguma pendência de 2025.
E a minha função como pastor, numa palavra pastoral, diante do ministério Igreja Batista da Palavra, não é só trazer uma palavra de avivamento que todo mundo vai dar glória a Deus, aleluia, mas na hora que você passar por ali, o problema vai estar lá fora te esperando. O nosso compromisso como pastor é levar a verdade baseado em fatos reais e verdadeiros da palavra do Senhor. Aqui não está para ficar dando testemunho, falando que o fulano venceu, que Bertano venceu, que olha, não, nada disso. A nossa função, nosso trabalho como pastor aqui é confrontar você com aquilo que de fato existe. Pobre, viúva, sem dinheiro, sem condição de tocar para frente, e ainda tem gente querendo levar seus filhos embora. Talvez, eu não sei qual é a pendência que você tem de 2025, que termina agora na quarta-feira, e que você não quer para 2026. Mas coloca diante do Senhor. Está precisando limpar seu nome? Você vai limpar. Em nome do Senhor Jesus. Você vai correr atrás disso. Pede para o Senhor uma direção. É saúde? Saúde não está legal? Está precisando? Você vai trabalhar incessantemente esse ano para ficar ok. Reconciliar-se com alguém? Procura resolver isso. Arrumar seu casamento? Ser mais presente na vida dos filhos? O que está errado? O que está bagunçado aí? Que você não quer repetir em 2026. E Deus nessa manhã está te chamando para acertar a sua vida no próximo ano. Eliseu era um homem de Deus, era um porta-voz do Altíssimo. Quando nós buscamos Deus de verdade e sem outros interesses, quando a gente busca com alguma resposta, a gente vem. Eu não sei qual é a resposta que você veio buscar aqui nessa manhã, mas com alguma resposta, se você veio buscar, se você apenas veio para um culto normal, passar calor junto comigo aqui, que está fazendo um calor absurdo essa semana, se você simplesmente veio para cumprir o seu compromisso de estar na casa do Senhor, amém. Mas se você veio buscar nessa manhã uma resposta, eu tenho uma palavra para você. Deus está dando a resposta e você vai levar a resposta para a sua vida em 2026, amém, amados? O problema é que muitas vezes nós buscamos Deus. Deus dá a direção. Presta atenção que isso aqui é chave da mensagem. Nós buscamos Deus, vamos ao culto, então o Senhor fala conosco, e Deus dá a direção, Deus dá a instrução, mas nós não prestamos atenção. A gente daqui a pouco toca a vida de novo, e não presta atenção no que Deus falou naquele culto. Nós não prestamos atenção, porque eu não estou aqui para me aparecer, gente. Eu não estou aqui pedindo palmas, não estou pedindo glória a Deus, não estou pedindo aleluia, a palavra é dura, tá? O que eu peço para você em nome do Senhor Jesus, aplique aquilo que Deus fala, porque eu não sou qualquer um, eu sou um homem de Deus e Deus me usa para falar com a igreja. Aquela mulher não buscou a solução dela no vizinho, no agiota, no parente, para resolver o seu problema, ela buscou em Deus. Tem gente que não busca aquele que é o caminho, buscam atalhos. Tem um jeito mais fácil de resolver? Tem. Vai pelo atalho, você chega mais rápido. Não, meu filho. Tem gente usando caneta errada para emagrecer sem passar pelo médico. Atalho. Passa pelo médico, vê se é isso mesmo, vê se é o caminho. Se for, vai em frente, não tem problema. Tem gente se afundando em jogos do tigrinho querendo ser rico. Eu nunca vi ninguém, que dia jogos enriqueceu alguém. Mas a pessoa agora não consegue se desvencilhar, viciou. Tem gente viciada em pornografia para se satisfazer. E tem esposa, tem filhos, tem gente buscando sites de relacionamento suspeito para encontrar o amor da sua vida, atalho. Ela não procurou atalho, ela procurou Deus. Tem gente se tornando aqui dependente da inteligência artificial para poder criar alguma coisa, atalho. Repete comigo, às vezes
dá certo, mas na maioria das vezes dá errado. Atalhos, na maioria das vezes, dá errado. O profeta está ali na frente daquela mulher, ele ouve aquela mulher e diz: o que eu posso fazer diante disso que você acabou de me relatar? Por alguns momentos, o silêncio toma conta daquele ambiente, porque ele pergunta: o que hei de fazer, mulher? A mulher não tem resposta. Ela fala assim: vim buscar dinheiro, vim buscar uma ajuda, eu preciso pagar, meu problema é pagar esse credor para ele não levar meus filhos. Mas ela se cala. Ele também passa ali, não sei se são frações de segundos, se são minutos, se são, mas ele fica até ele achar a resposta. Por alguns minutos o silêncio toma conta do ambiente. E eu queria falar um pouquinho sobre o silêncio de Deus. Silêncio de Deus, ele não significa indiferença. Às vezes demora um pouquinho, mas é porque ele está preparando o ambiente para o milagre. Às vezes as coisas não estão acontecendo agora, mas continue falando com ele, continue. Aquela mulher saiu da presença dele, Aninha? Não. Aquele homem falou: o que hei de fazer? Ela pegou, levantou e foi embora? Não, ela continuou na presença dele. Você falou com Deus, mas continua na presença dele. Você colocou diante do Senhor, o silêncio de Deus é um silêncio ensurdecedor, mas continue na presença dele. Ela não foi embora, talvez de joelhos ali, porque era comum diante do profeta, né? Mulheres principalmente se ajoelhar, baixar a cabeça. Mas aquela mulher olha fixamente para o profeta Eliseu e diz: olha, aconteceu tudo isso. Ele fala: o que hei de fazer? Quantas orações você já fez nesse ano e pareceu que Deus não lhe deu atenção? Não ouviu? Quem é uma palavra para você? Deus ouviu sim, tá? O silêncio de Deus não é indiferença, mas uma pausa às vezes, onde Ele está preparando o ambiente para te socorrer. Eliseu talvez anda para lá, para cá, aí ele olha para aquela mulher e fala assim: o que você tem em casa? O que você tem em casa? A mulher está confusa porque ela não veio. Se ela veio pedir socorro, é porque exatamente para ela não tem nada. Se ela já buscou socorro de Deus, é porque na casa dela está faltando, não tem nada. Então ela se lembra: tem uma botija com um pouco de azeite. Amados, servimos um Deus que do nada Ele transforma tudo. Assim como no começo, basta um haja de Deus, as coisas acontecem. Ele não precisa de muito para fazer muito, basta o haja dele, já acontece. Ele só precisa do que você tem, mesmo que seja pouco. 5 pães e 2 peixes para ele é o suficiente para alimentar uma multidão. Uma botija com um restinho de azeite parece pouco, mas para Deus é tudo o que Ele precisa para um grande milagre acontecer. Eu não sei o que você tem para apresentar para Deus hoje. Talvez um restinho de fé. Apresenta ao Senhor. Talvez um restinho de casamento. Apresenta para o Senhor. Talvez um restinho de saúde. Apresenta para Deus. Talvez um restinho de relacionamento com os filhos. Apresenta hoje para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Apresenta hoje esse restinho para o Senhor. Deus transforma restinhos em abundância. Eliseu disse para a mulher: você vai fazer o seguinte, vai para sua casa, pede emprestado, obrigado, pede emprestado aos vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, repete comigo, não poucas. Você quer abundância com pouco? Você quer abundância na sua vida entregando pouco? Você quer abundância fazendo pouco? Não poucas. Entra na sua casa, fecha a porta. O que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Se você quiser falar com Deus, entra no seu quarto,
fecha a porta e fala com Deus, que Ele te vê. Não só ouve, mas Ele te vê. Você sabe onde está Deus nesse momento? Esperando ter uma conversa com você, lá na sua casa, lá no seu quarto. Entrega para Ele o ano de 2026, gente. Não poucas, entra na sua casa, fecha a porta, junto com seus filhos, derrama da botija o azeite nas vasilhas, até a tampa, e vai separando. Eliseu deu o número da quantidade de vasilhas que ela deveria emprestar ou não? Não. Ele só disse, não poucas. Deus não tem problema nenhum em dar em abundância. Somos nós que regulamos o número de vasilhas que oferecemos. Eu vou repetir. Deus não tem problema nenhum em nos dar em abundância. Nós é que regulamos o número de vasilhas que oferecemos para Ele. Limitamos nossos dons. É pouco. Limitamos nossa disponibilidade para Ele. É pouco. Limitamos nosso dízimo. É pouco. Nossa oferta, limitamos nossa vida com Deus, nossa vida de oração. Limitamos tudo e queremos em abundância. É uma incoerência absurda, gente. Se você entrega poucas vasilhas, você vai vir o quê? Pouco azeite. Quando não tem vasilha, quando já não tem mais vasilha, o azeite não acaba, o azeite para. O azeite não acabou, o azeite parou. O que vem de Deus não tem fim. Somos nós que limitamos o que entregamos a Deus. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você entrega tudo a Ele, Ele transforma vazios em cheios de valor. E se Ele está te enchendo, querido, não é porcaria que está chegando para você não, é coisa de valor. Não limite o poder de Deus, entregue tudo a Ele em 2026, amém, amados? Eu e a Rô, a gente prosperou depois que nós entregamos tudo a Ele. É tudo do Senhor. Tem gente cuja vida com Deus se limita a um culto de domingo na igreja. Tem gente que limitou a sua relação com Deus. Está entregando muito, está entregando pouco, gente. Não ora durante a semana, nada. Eu só vou na missa dia de domingo. Vida com Deus não é o que você faz no domingo na igreja, mas o que você faz de segunda a sábado. Isso é vida com Deus. Vida com Deus, querido, vou repetir, não é o que você vem fazer aqui na igreja, ou se qualquer igreja que as pessoas vão no domingo, de manhã, 1h30, 2 horas. Isso não é vida com Deus. Vida com Deus é o que acontece na sua vida de segunda a sábado. Tem 6 dias aí, não 2 horas. Os vasos ela levou, emprestou vasilhas, e os vasos foram sendo cheios dentro daquela casa. Os filhos estavam participando. Seus 2 filhos, participando daquele momento, daquela transformação, daquele milagre. Aqui eu aprendi outra coisa. Quando você busca a direção de Deus, Ele dá a direção. Todos na sua casa têm que saber que é a mão de Deus. Todos na sua casa têm que participar. Quando o compromisso com Deus é assumido, todos têm que participar para dar certo. É a linha de produção agora. Todos têm que estar alinhados. Todos têm que estar na mesma missão. Isso une a família, fortalece laços de todos para com Deus. Pastor, o meu filho não vem na igreja porque ele falou que não estava afim. Como que é? Quantos anos ele tem? 10. Ah, não quer vir na igreja não? Por quê? Aí ele ficou no celular, ficou no game. Tem autoridade já sobre a sua vida ele? Ah, pastor, mas não pode traumatizar. Pode não? Tá bom. Tem marido deixando de acompanhar mulheres e filhos para assistir jogo, para fazer carreata de manifestação de político. É sério. E quer que a vida ande? Que jeito? Quando você entrega o pouco de si, pouco é derramado em si. Quando você entrega o pouco, quando você entrega pouco de você, pouco é derramado em você. Quando você não entrega nada de você, nada é derramado em você.
Eu vejo famílias firmes, fortes, prósperas, como educam seus filhos, como se entregam para Deus e como Deus os enche. Esses abraçam a missão que Deus entregou, se aplicam, vencem na vida, vencem no casamento, prosperam, conquistam e não passam vergonha. Aquela mulher teve atitude, buscou Deus, fez um pacto com seus filhos, abraçaram a missão e viram o milagre. Você só vai ver milagres na sua vida quando você tiver atitude, abraçar a missão, envolver sua família e confiar em Deus. Eu vou repetir, você só vai ver milagres na sua vida quando você tiver atitude, abraçar a missão, envolver sua família e confiar em Deus. Agora vejo lá, Ari, eu sei que gosta do teatro, a pastora está aí. Imagina a cena, aquela mulher, ela entra, fecha a porta, vê aquele monte de panela, balde, galão, vaso de barro, tudo, até copo. Emprestou tudo quanto é tipo de vasilha. Tinha copo de 100 ml, tinha tambor lá de 200 litros, não interessa. Ela pega, vai na prateleira e pega a botija. Botija desse tamanho, pequenininha. E vem, ela tenta, ela abre a tampa da botija. Ela não olha quanto tem, porque ela confia. Não se explica o que vai acontecer, mas algo vai acontecer. Não dá para determinar o que vai acontecer, mas algo vai acontecer. Uma botija desse tamanho, ela tira a tampa. Ela não olha, porque ela confia. A mulher de Ló olhou, porque ela não confiou. Sara riu, porque ela não acreditou. Ela não olha, porque ela confia. Então ela pega a primeira vasilha. Traga uma vasilha. O menino já traz logo um tambor de 200 litros. Ela olha para o tambor, ela olha para a botija, fala assim, e ela começa a derramar. Amém, amados? E ela enche a primeira vasilha. A primeira vasilha se enche. Repete comigo, a primeira vasilha se enche. A segunda vasilha, traga mais uma, se enche. E o azeite da botija não acaba. Já era para ter acabado, mãe? Já, mas ainda tem azeite. Quanto mais aquela mulher derramava, mais Deus enchia. Vou repetir, quanto mais eu derramo, mais Deus enche. Aleluia, que palavra maravilhosa. Você entendeu o segredo para você ser próspero, com saúde, família abençoada 2026? Tem gente gananciosa, egoísta, rancoroso, murmurador, rebelde, derrama fel ao invés de azeite. Não é Deus que multiplica fel, é o diabo. Vou repetir, não é Deus, Deus multiplica azeite. O diabo multiplica fel, o que você tem derramado. Aquela mulher já estava talvez na 20ª vasilha. Ela balança, ainda tem azeite. Aleluia. Faça hoje um balanço da sua vida. Veja se ainda tem azeite ainda para derramar na presença de Deus. E encher aquilo que está vazio na sua vida. Faz um balanço. Sua fé precisa ser cheia. Sua saúde precisa ser cheia. Seu casamento precisa ser cheio do azeite. Balança. Faz um balanço na sua vida e vê como que está a minha vida. O que precisa ser cheio. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas sei o que Ele vai fazer se você tiver espaço para Ele. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu só sei o que Ele faz quando você tem espaço para Ele encher. Milagres não se explica, milagre se vive, gente. Quando milagre tem explicação, deixa de ser milagre. Aquela casa que aconteceu com ela, ela ficou cheia de vasos, cheio, repete comigo, vasos. A sua casa está cheia de vasos cheios? Tem algum vaso que está na metade? Tem algum vaso que está vazio? Tem algum vaso que está seco? Precisa ser cheio.
Aquela casa ela ficou cheia de vasos cheios de azeite e com um bônus, além de cheio, os vasos perfumada, pois o azeite era bom. Quando Deus derrama, Ele derrama coisa boa. Não era óleo de soja, não vou fazer propaganda não. Não era óleo sem vergonha não, era azeite puro. Aquela mulher que de manhã, agora vem o que eu falei para vocês no começo. Aquela mulher que de manhã disse, não tenho nada. Como que ela termina o dia, pastora? Eu agora tenho tudo. Precisou virar o ano? Não, dentro do mesmo dia. Aquela mulher que de manhã disse, eu não tenho nada, profeta. O que ela diz agora à tarde? Agora eu tenho tudo. Aleluia. Amados, quando o assunto é abençoar, Deus não economiza. A última vasilha foi cheia. Aquela mulher e seus filhos estavam cansados, mas felizes e gratos. A Bíblia não diz que o azeite acabou. Ela pede, me traga mais uma vasilha. O filho fala assim, mãe, é a última, tá? Ela pega aquela botijinha dela, desse tamanho, derrama e diz que o azeite não acabou. O azeite simplesmente parou. Você sabe por que parou? Porque não tinha mais vasilhas. Porque se tivesse vasilhas até hoje, Geisa, até hoje estaria derramando azeite nas vasilhas. Porque Deus é esse Deus que a gente conhece. Deus não tem limite quando o assunto é abençoar. Essa mulher agora, quando vê sua casa cheia, perfumada, com estoque valioso, produto, fruto de um milagre mais poderoso ainda, o que ela faz? Vou buscar a direção agora para saber o que eu faço. Eu busquei Deus quando foi para pedir a bênção, socorro, Deus abençoou. Agora como que eu faço com a bênção? Mãe, por que você já não paga lá? Porque você já não vê? Não toca no azeite, porque ele não é meu. Ele é um presente de Deus. Tem gente tocando naquilo que é de Deus. Vamos buscar a direção para saber como que a gente administra. Mãe, mas os homens já vão voltar aí para buscar a gente aí. Não toca no azeite que Deus deu. Ela fecha a porta, pega os meninos, a casa está lotada de azeite, as prateleiras estão cheias, e ela caminha de novo rumo ao Mar Melo. E a palavra do Senhor diz que ela buscou Deus quando a sua casa estava vazia e com problema. Agora ela busca Deus para ter a direção do que vai fazer com a bênção. Não é só problema que precisamos de Deus, gente. Nós precisamos de Deus também para administrar as bênçãos quando elas chegam. José do Egito, ele disse o seguinte, olha, vai ter 2 períodos, um de bênção e outro de escassez. Ele buscou a direção de Deus para os 2. Como que eu faço agora com a bênção? Como que eu faço agora na escassez? Isso acontece muito aqui na IBP. Tem gente que passa por momentos terríveis, buscam a direção de Deus, e Deus dá direção, Deus dá instrução, dá estratégia, ele sai daquela situação, é abençoado, porém não volta para agradecer e para falar, muito obrigado, Senhor. Sabe o que ele fala? Ele bate no peito e fala assim, administrar problema é com Deus, mas administrar bênção, deixa comigo que eu não preciso de Deus. Administrar problema, meu socorro está no Senhor. Eu vou correndo na direção do Senhor. Ele abençoou, pronto, agora é bênção, agora eu administro. A pessoa está mal de saúde, busca Deus. Estou precisando de um socorro urgente. Olha, diabetes, estou com colesterol, estou com pressão, está uma bagunça, busca Deus, né? Aí tem uma doença, nossa, Deus socorre, é abençoado, é curado. Agora, a saúde pode deixar que eu administre, eu não preciso de Deus. Cara, quantas vezes você já orou essa semana agradecendo a sua saúde? Mesmo que ela esteja avariada, com problema, agradece ao Senhor. Deixa comigo que agora, coisa boa eu administro. Aquela mulher, ela fecha a sua casa com seus filhos e com azeite na prateleira e volta ao profeta para saber o que fazer. O que Eliseu diz para ela? Repete comigo, vai, vende, paga e vive. Vai,
vende, paga e vive. Aleluia. Vai para sua casa, vende o azeite, paga a sua dívida e viva com o resto. Você lembra do restinho de azeite? Aleluia. Você lembra do restinho de azeite? Não. Você lembra do azeite? Do restinho de azeite que foi derramado? Esse restinho de azeite, ele se tornou algo agora que dava condição para ela ir, vender, pagar e viver o resto da vida com seus filhos. Deus transforma restinho, querido, em abundância. Se fosse alguns lugares que nós conhecemos por aí, nós sabíamos o que o líder religioso ia dizer: vai, vende e traz. Vai, vende, paga e viva. Vai, vende, paga e viva. Eu oro para que 2026 na sua vida, aleluia, seja o ano que você vai, vende, paga e viva. Repete comigo: vai, vende. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai, vende, paga e viva. Vai, vende, paga e viva. Esse será o tema do seu 2026. Se soubermos trabalhar com Deus, Deus vai multiplicar tudo em nossa vida. Deus tem propósitos para cada um aqui, mas você tem que estar disposto a entregar e a obedecer. Quando tiver um problema, leva o problema para Deus, para Ele te ajudar. Mas quando for abençoado, leve a bênção para Deus te ensinar a administrar. Não use Deus apenas para resolver problema. Tenha Deus como aquele que é o dono de tudo. Da onde veio aquele azeite? Ela tinha uma botijinha que cabe um litro e pouco. Nós estamos falando agora de centenas de litros. Da onde veio isso? Qual foi a oliveira verdadeira que produziu esse azeite? Puro, rico, caro. Não use Deus apenas para resolver problemas. Deixe ser usado por Deus esse ano de 2026. Envolva a sua casa, seus filhos nos projetos de Deus e confie que Deus é bom demais. E creia em milagres. O que passou, gente? Passou. Vira a página. O que passou? Passou. Está na hora de virar essa página. Não vire só a página da folhinha do calendário, mas a página da sua vida para 2026. Vai, vende, paga e viva. Eu quero que você lembre aí qual é o ingrediente, a fatia, o pedaço que precisa ser curado, tratado, para poder ter uma vida mais saborosa em 2026. Deus me deu essa palavra e eu refleti muito sobre ela. Porque a gente não começa uma nova semana, um novo mês, a gente começa um novo ano. Conversa com Deus, escreve para Ele, coloca diante dEle, fala: Senhor, estou começando. Esse ano eu quero ir, vender, pagar e viver do Teu milagre. Aquela mulher, ela foi, vendeu, pagou e viveu do milagre de Deus. Por que com você tem que ser diferente? Eu tenho que ir, eu tenho que vender, entregar, pagar e viver com aquilo que Deus me deu. Se eu entrego pouco, eu teria pouco. Se eu entrego muito, e eu não estou pregando aqui para levantar dízimo e oferta, dinheiro, vocês me conhecem. Eu estou falando de tudo, da vida, do coração, da alma, da família, das minhas posses, sim. Tudo é de Deus, eu não tenho nada.
Eu vou embora. Um dia Deus vai me recolher, vai demorar ainda. Né, Senhor? E quando eu for, nada eu levo. Ele me deu, aqui ficou. Ele me deu para mim usufruir, para mim aproveitar, para mim viver, para mim vender, para mim pagar e para mim viver. Eu oro, meu irmão, minha irmã, de todo meu coração, que você seja muito feliz em 2026. Que dê certo, mas não esqueça de uma coisa, não é uma linha de montagem que você programa aqui e sai perfeito no dia 31 de dezembro de 2026. Muita coisa vai passar. Nesse período, nesses 365 dias, busque Deus. Seja direto, fale com Ele, coloca a tua vida no altar, entrega tudo para Ele. Tudo, tudo. Tenta administrar sua vida emocional, sua vida sentimental, sua vida espiritual, sua vida profissional, sua família, sua saúde, suas finanças e seu ambiente. É os ingredientes para sair um bolo bom lá na frente.